pensando em abrir um negócio, ser empreendedor, você seja um profissional que já é formado, um nutricionista, personal, psicólogo, enfim, o que você deve estudar primeiro antes de abrir empresa, ou de repente já acabou de abrir empresa, o que eu vou estudar, o que eu preciso saber para minha empresa decolar, para eu não ter que fechar a empresa antes dos 5 anos, que é a estatística. 5 anos aí, 8 empresas fecham, de 10, 8 empresas fecham e 2 continuam no mercado. O que você precisa fazer? Para mim, a primeira coisa que você tem que fazer são 2 estudos simultâneos, finanças e vendas. Finanças, primeiramente, vamos falar só da parte de financeiro, do financeiro. Então, primeiramente, você tem que entender o que é caixa. O que é caixa? É o valor que eu vou pegar e investir no meu negócio. Então, vou abrir, de repente, um consultório. Vou abrir ali um serviço. Então, eu tenho que ter um caixa para meu custo operacional. Então, eu vou ter que ter uma sala, vou ter que ter uma internet, vou ter que ter um notebook, vou pagar o aluguel de algum sistema. Então, esse custo operacional você tem que estar planejado e registrado. A gente chama de previsão. Então, quanto que eu vou gastar para eu poder abrir esse negócio no mês? Então, entre meus custos fixos, o valor que tu tem fixo, vamos supor, aluguel, contador, imposto, uma licença de algum sistema, esse é o seu custo fixo, ele tem que ter mapeado. Então, você tem que ter uma projeção. Então, o meu custo fixo, os variáveis que pode acontecer, o alvará uma vez no ano, por exemplo, eu tenho um serviço de uma entrega, então é variável. Você tem que ter mapeado isso para saber quanto é teu custo operacional, mesmo você não sendo cliente. Porque você vai abrir uma empresa, você não sabe se vai ter cliente, entendeu? Você não sabe se vai ter cliente. Então, o caixa que tu tem hoje, com a despesa operacional de abertura, quanto período você consegue sem ter cliente? Ou ter uma base média de cliente? Então, esse é o ciclo de caixa que você tem que ter. Então, mapeia isso direitinho e com isso você vai ter que estudar o que é custo fixo, o que é variável, com projeção de custo para precificação do meu serviço. De repente você pode estar precificando com valor menor. Então, você tem que saber isso, tem que fazer o registro, tem que fazer as análises para poder você ter uma noção do financeiro do seu negócio. Não adianta abrir uma empresa se você não sabe o que é o caixa, você não sabe o que tem o fluxo de caixa. Lembrando que o caixa é rei numa empresa. Então, quem tem caixa é rei. A segunda parte que tem que ser em conjunto é a questão de venda. Então, eu vou abrir um negócio, eu preciso ter o meu custo operacional para pagar mais despesa fixa, minha despesa variável. Porém, eu só vou ter caixa, eu só vou ter dinheiro se eu tiver venda. Como é que eu vou vender? Quem é meu público-alvo? Quem é meu nicho? Quem são meus concorrentes? Então, você saber vender o seu negócio também tem essa questão. Então, você tem que estudar sobre vendas, sobre neuromarketing. Então, como você consegue fazer a conversão? Então, vamos supor, por exemplo, eu estou aqui no YouTube, estou gerando um conteúdo para você que tem uma dor. Qual é a sua dor? Eu acabei de abrir empresa, o que eu preciso saber? Então, você acabou de abrir empresa, você vai precisar do quê? De um contador. Então, tudo isso é projetado para você entrar em contato comigo e eu fazer uma conversão. Isso é a venda, isso é o marketing com venda. E isso você tem que saber. Porque não adianta, acabei de me formar, eu já sei atender. Cadê o cliente? Cadê os clientes que você vai ter que conseguir? E não é só fazer contato. De cada 10 orçamentos, geralmente as pessoas, um bom vendedor fecha 2, no máximo 3. A taxa de conversão é 30% no máximo. Então, tu vai fazer 10 orçamentos, vai fechar com 3. Para você fechar 9, tem que fechar com 30. Tem que mandar 30 orçamentos. Então, tem que ter essa ideia, essa questão do custo, tá? É questão de trabalhar a venda, saber vender o seu produto. Você tem que muito mais conhecer o seu consumidor, o seu cliente, para poder ver qual é a dor dele e conseguir fazer a venda. Então, você abrir uma empresa, tem que saber fazer essa projeção, tá? Então, tem que ter ali, saber o que é lead, saber o que é funil, topo de funil, meio de funil, saber o que é marketing. Também não tem como fugir do marketing. Trabalhar o marketing, quais são os canais que eu tenho de divulgação. Pode ser rede social, YouTube, Instagram, TikTok, blog, Google. Como que eu vou impulsionar? Então, tudo isso faz parte do estudo na hora que você abrir uma empresa. Não adianta abrir uma empresa, não adianta botar uma plaquinha na porta, avisar a mãe, a tia, a prima que você abriu um negócio. Ninguém quer. Quem é teus clientes são os seus desconhecidos, não os conhecidos. Lembre muito bem disso, tá? E o terceiro que você vai ter que saber fazer é gestão. E o que é gestão?
é saber gerenciar tudo isso, é saber gerenciar o financeiro, é saber gerenciar o caixa, é saber controlar essas despesas para poder ficar com o dinheiro de reserva, saber o que é reserva de caixa, trabalhar essa projeção de venda, meta de venda, custo de venda, entendeu? Porque você, vamos supor, vende um produto, você tem o boleto, a taxa do boleto, você tem a taxa bancária, você tem a taxa do cartão, a taxa de adiantamento, você tem as despesas operacionais e você vai ter o seu lucro. Se você não tiver tudo isso especificado, analisado em caixa, sabendo qual é o custo de cada produto ou de um serviço, você vai trabalhar para trabalhar, trocar dinheiro por dinheiro. Você não vai conseguir ter lucro, você não consegue ter lucratividade no seu negócio. Então, isso que você tem que estudar. Finanças, venda, marketing e essa gestão. Essa gestão, vamos supor, você tem um funcionário, de repente o funcionário começa a desviar o dinheiro. Como é que tu vai saber se tu não tem nem controle do caixa, se o cara está roubando teu dinheiro? Se o teu funcionário de repente começa a ter um relacionamento com o cliente, ele está desviando um produto e tu não sabe, tu não tem um controle de estoque. De repente o teu funcionário está tendo um problema com o cliente, como é que tu vai saber gerenciar relacionamento entre funcionários, gerenciar crise? Então essas coisas você tem que saber gerenciar. São coisas essenciais para quem acabou de abrir um negócio, tá? Acabou de abrir um negócio, eu tenho o quê? Finanças, caixa, venda, marketing, saber gerenciar tudo isso. Isso é primordial para poder você ter um negócio. Como é que eu vou divulgar o meu negócio de contabilidade para a empresa? Então tem toda uma estrutura, todo um topo de funil até chegar aqui nesse conteúdo para você. Então muito cuidado com isso, tá bom? Estude, montou um negócio, estude o mercado, estude as pessoas, estude seu público-alvo, estude finanças para poder você ter um negócio viável, um negócio que você tenha lucratividade, enfim, fique aí com mais de 5 anos para a gente sair dessa estatística, tá bom? Precisando de ajuda financeira, contábil, gerencial, entre em contato conosco aqui embaixo no nosso WhatsApp, conversar com você, verificar sua estrutura. A gente está montando aqui para 2024 já uma mentoria, já temos consultoria para a gente ajudar os clientes nessa estrutura inicial. Então o cara entra aqui, ele já tem uma plataforma de curso, de vídeos aula para ele gerenciar o negócio dele. Então isso aqui já ajuda muito para quem não tem muita noção. Tem até um fluxo de caixa básico ali para quem entra aqui, já recebe lá a aula para poder estudar, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá uma joinha, se inscreva no nosso canal, um forte abraço e até a próxima.